Olá, muito bem-vindo. Você está no canal Acesso ao Inconsciente. Eu me chamo Kleber Schwartz, eu sou terapeuta junguiano e analista corporal. Nós vamos tratar hoje de um assunto que eu já me referenciei em outro vídeo, quando estava falando da questão de nos apaixonarmos, que é o mito do amor romântico. Vamos esclarecer de cara uma coisa. O que é o mito? O mito é algo que nos conecta, que estabelece uma relação e traz uma mensagem ou um significado dentro dele. Então nós temos diversos mitos na humanidade. E a gente normalmente consegue fazer uma relação entre um mito e um processo interno nosso, um drama vivido dentro de nós. Então, quando você tem lá a descida da Perséfone a Hades, quer dizer, o encontro dela com a parte dela mais profunda, isso pode ter um significado para a gente de um encontro, por exemplo, com a nossa sombra, só para citar algum. Quando eu tenho Hércules derrotando a Medusa, decepando a cabeça dela, olhando através de o reflexo dela no escudo, eu tenho todo um conteúdo simbólico e significativo aí que não basta somente olhar para aquilo ali como uma alegoria, mas com todo um significado interno disso daí. Então eu consigo fazer uma relação muito forte entre o mito e as nossas questões existenciais. O que eu quero dizer com isso? Que o mito ele faz parte da história humana e ele carrega símbolos e significado que são universais no sentido de que eles vão se aplicar a um conjunto de pessoas, a um coletivo, e que trazem um significado coletivo e particular. Eu posso trazer para dentro de si. Então o que acontece? Antes de falar do mito do amor romântico, nós vamos ver um pouco como é que era a situação da humanidade antes do mito do amor romântico. Como é que era na prática isso daí? O casamento, ele sempre foi visto como um acordo de interesses. Havia algum interesse político, financeiro, social, vinculado a um casamento. Por quê? O que ele visava? Ele visava estabelecer laços com algum objetivo. Então o casal não precisava se amar para casar. Eles precisavam estabelecer um vínculo que tinha como objetivo algo maior, que a mera união dos dois, e que, através desse vínculo, é claro, eu ia ter a minha descendência e ia fazer este acordo de interesses. E a gente tem a grande maioria dos relacionamentos acontecendo assim. Seja Império Romano, vou falar do mundo ocidental mais recente, do Império Romano para cá. No Império Romano, tanto que havia o divórcio, ou seja, quando o interesse não era mais comum, as pessoas podiam se divorciar, porque o interesse comum ele acabou. E ele foi caminhando assim ao longo do tempo. Com o advento do cristianismo, a gente vem com um peso muito forte na questão de que o vínculo não pode terminar. O vínculo tem que durar durante toda a vida. Ainda assim, apesar dessa vinculação, você tem os casamentos acontecendo como jogos de interesse e de necessidade com algum objetivo. Até mais ou menos lá para 1500, a gente tem a história da humanidade se desenrolando assim. Estou focando mais no mundo ocidental. Né? Não vou entrar em considerações de mundo oriental e tudo mais, porque isso pode ficar para um outro vídeo. Então o que acontece? Nessas dinâmicas até então, a gente via isso como um jogo de interesses. Tá. Acontece na Idade Média, começa a surgir uma modalidade nova de amor, que é o amor cortês. E o amor cortês, de cortejar, começa a passar a ideia de uma coisa mais idealizada, uma coisa mais focada no sentimento em si do amar. Então você tem a donzela, que fica lá, e aí tem o cavaleiro, que começa a correr atrás e se envolver para tentar conseguir o amor da princesa e com isso se tornar digno dessa união. E também começam a acontecer associações de que esse amor é uma fusão de almas, que esse amor é um amor perfeito, pleno e realizado. A primeira manifestação que nós temos disso é o mito de Tristão e Isolda. O mito de Tristão e Isolda ele lança as bases para todas essas histórias que nós conhecemos de forma repetitiva, principalmente que a Disney agora se especializou em reinventar, dizendo que é um encontro de almas,
que é uma coisa idealizada, que é uma bênção eterna que deve durar para sempre, que é uma fusão entre dois princípios que se tornam uma coisa só. Não é mais homem nem mulher, mas sim é um casal que tem que prosseguir na vida. E você vê ele se iniciando na Idade Média e lentamente se disseminando por toda a Europa. A grande expressão do amor romântico acontece no romantismo, que é um movimento que vai colocar o amor acima de tudo e toma toda a cultura ocidental. E ao longo do tempo acontece um outro fator que causa uma modificação nas bases da sociedade, que é a questão da Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, você passa a introduzir novas formas de relacionamento entre as pessoas. E com isso você consegue liberar as pessoas daquela necessidade premente de subsistir para algo mais. E em paralelo a isso, começa a acontecer uma revolução nos meios de comunicação, que começou com a impressão da Bíblia lá pelo Gutenberg em 1516, se eu não me engano, e foi evoluindo com livros, teatro, ópera, os jornais, o rádio, a televisão, o cinema. A cada meio de comunicação que ia sendo criado, a expansão e a forma de atingir as pessoas, ela ia sendo potencializada. E quando você pega, então, o ideal do amor romântico, estabelece ele como um modelo de relacionamento e começa a difundir por toda a sociedade, cada vez mais pessoas se veem imbuídas desse ideal e começam a advogar que este é o ideal de relacionamento, por todos os motivos que eu já expliquei para vocês antes. Nos últimos 100 anos, a gente teve várias revoluções que ajudaram a potencializar esse contato. Foi o quê? Foi a invenção do cinema, o rádio, a televisão e a internet. Cada um desses movimentos, então, se apropriou de uma linguagem. E a Disney, em 1940, quando lançou o filme Branca de Neve, ela estabeleceu um novo paradigma. Ela começou a levar os contos de fada, que são representações de histórias e dilemas humanos, que envolvem, da mesma forma que mitos, representações internas nossas, para as telas. E começou a vender um ideal de relacionamento, do príncipe encantado, da princesa e tudo que acontece. Muito calcado no amor romântico.